Tudo bem, pessoal? Vamos iniciar então aqui o estudo da dinâmica, tá? É a parte da física que estuda o movimento dos corpos relacionando com suas causas. Lá na cinemática, a gente estudou o movimento dos corpos sem se preocupar com as causas do movimento. Agora não, agora a gente vai se preocupar com o que causa o movimento, ser estudado pela dinâmica dentro da mecânica. Então bora lá. Pessoal, as leis de Newton e suas aplicações. Força é o agente causador de alterações no estado de repouso ou de movimento dos corpos. Então tá aí, o que causa movimento? A ação de uma força sobre um corpo. Bom, força resultante é a soma de todas as forças presentes em um corpo. Observação, força é uma grandeza vetorial. Então, pessoal, o que é força resultante? Você pegar todas as forças que agem no corpo, você vai pegar a resultante de todas essas forças, tá bom? Então, eu separei alguns casos para vocês, tá bom? E lembrando que a unidade de força no sistema internacional de unidades é o Newton, tá? Então, você vai pegar lá, para medir o valor de qualquer força, a unidade é o Newton, é o N, tá? Então, primeiro caso aqui, ó, suponha que você tem um corpo, um bloco, né? E sobre esse bloco você aplica duas forças, F1 e F2. Nesse caso aqui, no exemplo 1, eu tenho essas duas forças, que são grandezas vetoriais, eu tenho aqui as setinhas, né, representando os vetores F1 e F2, tendo a mesma direção e o mesmo sentido. Aqui é setinha no mesmo sentido. Então, quando sobre um corpo, duas ou três ou quatro ou cinco forças estiverem em mesma direção e mesmo sentido, sendo aplicado sobre o corpo, você vai somar essas forças. Então, no caso aqui, né, a força resultante é F1 mais F2, tá bom? Só lembrar o seguinte, pessoal, se esse corpo aqui estiver parado, essa força resultante vai ser zero, tá? Então, zero será igual a F1 mais F2. Se esse corpo aqui entrar em movimento acelerado, então massa vezes aceleração é igual a F1 mais F2, tá bom? Se esse corpo aqui entrar em movimento uniforme, não tem aceleração. Então a força resultante também será zero. Zero é igual a F1 mais F2, tá bom? Então só para relembrar, F1 e F2, mesma direção e mesmo sentido, se aplicado sobre o corpo, como é que calcula a força resultante? Pega F1 mais F2, tá bom? Bom, e no segundo caso aqui, ó, suponha que você tem duas forças atuando sobre um corpo. Só que elas têm a mesma direção, porém em sentidos contrários. Então nesse caso aqui, a força resultante é uma menos a outra. É uma briga de forças, onde vai ganhar quem tiver o maior valor. Então se F1 tiver o maior valor, força resultante será igual a F1 menos F2, tá bom? Lembrando que força é medida em newtons, né? Força se mede em newtons. Lembrando aqui também, pessoal, se o corpo estiver parado ou se estiver em movimento uniforme, né? Velocidade constante, força resultante é zero. Agora, se esse corpo aqui se mover com uma certa aceleração, ou seja, for um movimento variado, né, uniformemente variado, então você vai pegar a massa do corpo, massa vezes aceleração, será igual a F1 menos F2. Só tem duas forças aqui atuando, né? E se eu tiver aqui duas forças, F1 e F2, atuando sobre um corpo de maneira perpendicular, você vai resolver isso aqui utilizando o teorema de Pitágoras, né? Força resultante ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Lembrando, força é grandeza vetorial. Bom, leis de Newton, as famosas leis de Newton. Primeira lei de Newton, a lei da inércia. Todo corpo permanece em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, a menos que seja obrigado a mudar seu estado por forças que atuam sobre ele. Segunda lei é o princípio fundamental da dinâmica. Força é igual a massa vezes a aceleração. Então a segunda lei aqui, ó, ela é traduzida em uma equação. Força é igual a massa vezes aceleração. Força em newtons, massa em quilogramas e aceleração em metros por segundo ao quadrado. Terceira lei de Newton, princípio da ação e reação. Quando um corpo A imprime determinada força no corpo B, então o corpo B imprimirá no corpo A outra força. Essas forças agem com a mesma intensidade, mesma direção, porém em sentidos contrários, opostos. Tá? Então a gente vai estudar as três leis de Newton. Então bora lá, né? Primeira lei de Newton é chamada lei da inércia. Se a força resultante sobre um corpo for nula, ou seja, a força resultante aqui, né, foi igual a zero, né, você tem dois casos. Ou o corpo está parado, está em repouso, né? Por isso que a resultante é zero. Ou está em movimento, só que esse movimento uniforme, com velocidade constante, tá? E em linha reta. Nesses dois casos, a força resultante dá o quê? Dá zero, tá bom? O que quer dizer a primeira lei de Newton aqui, a lei da inércia? Se um corpo está parado, a tendência dele é continuar parado. Mas se ele estiver em movimento, a tendência dele é continuar em movimento. Esse movimento em linha reta, com velocidade constante, sem aceleração, em movimento uniforme. Então tá aqui, ó, o carinha aqui estava em cima da moto. Os dois tinham uma certa velocidade. Quando a moto bateu aqui, ó, na parede de pneu, o que aconteceu? A moto parou, né? Ela entrou em repouso. Mas o corpo do piloto, a tendência dele é continuar em movimento. Movimento em linha reta, movimento retilíneo.
com velocidade constante. Então aqui não tem aceleração, tá bom? Então movimento em linha reta, velocidade constante, tá bom? Se o carro está passando aqui também, ó, de repente tem uma curva e o carro derrapa, a tendência do carro é continuar em linha reta. A tendência dele é continuar em linha reta, né? Em movimento uniforme. Ou essa moedazinha aqui, ó, puxou o papel, a tendência da moeda é continuar na posição que ela estava. Então ela continua na mesma posição. Só que como não tinha mais o papel embaixo dela, caiu no fundo do copo. Esse é o princípio da inércia. Então mesmo que você está dentro do ônibus, né, e o ônibus está parado, e você também está parado dentro do ônibus, de repente o motorista acelera o ônibus. O que acontece? Você vai para trás do ônibus. Você sente que seu corpo quer ir para trás do ônibus. Por quê? Porque o seu corpo quer continuar na mesma posição que estava. Agora, se o ônibus está lá 100 km por hora, o seu corpo também está 100 km por hora. Agora, se o motorista pisar no pé no freio de uma vez lá, o que acontece? O seu corpo tende a continuar em movimento. O seu corpo é sendo lançado para frente do ônibus. Tá bom? Esse é o princípio da inércia. Bora ver a segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton, equação fundamental. Lembra, né? A aceleração de um objeto é diretamente proporcional à força resultante, né, atuante, e inversamente proporcional à massa. Então a aceleração, que é vetorial, é igual a força vetorial dividido pela massa, tá bom? Ou força resultante, que é a soma de todas as forças em uma direção, é igual a massa vezes a aceleração. Força é grandeza vetorial, por isso tem a setinha aqui em cima. A aceleração também é grandeza vetorial, por isso tem a setinha aqui em cima, né? E a massa é uma grandeza escalar. Lembrando, pessoal, grandeza vetorial tem que ter intensidade, ou seja, valor, né? Direção e sentido, né? Por isso que é apresentado por uma setinha, uma reta, né? Bom, a massa é medida em quilogramas e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. E força é medida em newtons, tá bom? Bom, segunda lei de Newton, né? Lei fundamental da dinâmica. A resultante das forças que agem no corpo é igual à variação da quantidade de movimento em relação ao tempo. Então tá aqui o carinha empurrando o carro aqui, ó, exercendo uma força sobre ele. Eu tenho uma força vetorial aqui, ó. Então, com o tempo, o carrinho vai se mover com uma certa aceleração, que também é vetorial. Se mais pessoas empurrarem o carrinho aqui, ó, aumenta a intensidade da força. Então também aumenta a intensidade da aceleração, né? E mesma direção aqui, mesmo sentido, tá? Se 3 pessoas empurrarem o carrinho aqui, ó, aumenta mais a força e aumenta também a aceleração. Por quê? Porque são diretamente proporcionais, né? Agora, se aumentar a massa do carrinho aqui, fica mais difícil de empurrar, né? Então quer dizer que a massa é inversamente proporcional à aceleração. Bora ver a terceira lei de Newton. Então tá lá, ó, terceira lei de Newton, ação e reação. A moça aqui, ó, ela põe o pé aqui na parede da piscina aqui, ó, e faz uma força na parede da piscina vir aqui, ó. Então a parede da piscina vai fazer uma reação no pé dela. Então a força de ação e a força de reação, elas têm a mesma direção, porém em sentidos o quê? Opostos, tá? E detalhe, tem o mesmo valor, ou seja, a mesma intensidade, tá? Mas como a parede está fixa aqui e a moça não está fixa, então é ela que vai acelerar, no caso aqui, para a esquerda, tá? Então tem aqui a direção da aceleração, que é a mesma direção da força aqui, tá bom? É o caso das duas menininhas aqui de patins, ó. Uma empurra a outra. O que vai acontecer? Ação e reação, né? Mesma direção, que é a mesma reta, porém o que? Sentidos opostos, tá? Só que o valor da força é o mesmo, que é a mesma intensidade. Lei da ação e reação, mesma intensidade, mesma direção, porém sentidos opostos, tá bom? Olha essa bola que bateu na parede aqui, ó. A bola bateu na parede, exerceu uma força na parede. Eu chamei de força 1 sobre 2, né? Força vetorial. E a parede exerceu uma reação sobre a bola. Chamei de força 2 sobre 1, né? O valor da força em módulo é o mesmo. O sinal negativo aqui é porque os sentidos são contrários, tá bom? É o que acontece quando rema, né, na água aqui. É o que acontece quando o karateka bate a mão aqui, ó, sobre a tábua aqui, né? Ele faz uma força sobre a tábua e a tábua faz uma força na mão dele, por isso que a mão dói, né? É o que acontece quando você anda, né? Você empurra o pé para trás, o chão para trás, né? O pé aqui empurra o chão para trás, exerce uma força sobre o chão. E o chão exerce uma força sobre o seu pé, por isso que você vai para frente. Ação e reação. Nós temos aqui também a terra atraindo uma maçã, né? Uma força que também dá ação e reação, ó. A terra atrai a maçã com uma certa força. E a maçã atrai a terra também com a mesma força, mesma intensidade, mesma direção. Porém, o que? Sentidos contrários, tá? Mas, professor, uma maçã não consegue atrair a terra? Consegue. Só que a terra tem uma massa muito maior do que a maçã. Ou seja, a massa da terra são milhares e milhares de toneladas, né? Então, o que acontece? A maçã é que vai acelerar muito mais em direção à terra, tá bom? Mas o valor da intensidade da força aqui é igual. Tá? A direção é igual, porém os sentidos são contrários. É o que acontece quando o cara dá um tiro aqui, ó. A bala vai para um lado e o cara é empurrado para o outro, um coice, né? Então ação e reação. Bom, pessoal, tipos de força, né? Força de contato. Corpos que se tocam, né? Contato. Nós temos aqui tração, que é a força em cordas, fios, né? Corpos que se puxam. A força normal, né? Corpos que se comprimem, que se apertam, né? A normal sempre é perpendicular à superfície de contato, tá? Atrito, corpos que friccionam ou tem a tendência a se friccionar, né? Você pegar uma mão, sua mão esfregar na outra aí, ó, é atrito, né? Bom, é força de contato.
Agora, a força de campo não encosta, é uma interação à distância. É o caso do peso, né? Que é uma força de campo gravitacional, né? Corpos que possuem massa, né? Elas têm a força peso. E é de campo, não encosta um corpo no outro. Não precisa encostar um corpo no outro para ter força gravitacional. Por exemplo, a Terra atrai a Lua e a Lua atrai a Terra, né? É uma força gravitacional de campo gravitacional. Força elétrica, né? Também é de campo gravitacional, né? Força elétrica é uma força de campo entre corpos eletrizados, não precisa encostar. Força magnética também não precisa encostar, é uma força de campo entre corpos imantados, tá bom? Então a gente tem força de contato e força de campo, tá bom? Força-peso. O peso P de um corpo é igual ao módulo da força gravitacional que age sobre o corpo. Então como que eu faço para calcular a força-peso? Peso, né, que é uma força vetorial, por isso que é a setinha aqui em cima, é igual a massa do corpo em quilogramas, vezes a aceleração da gravidade. A aceleração também é vetorial, né? Por isso que é a setinha aqui em cima. Então como é que calcula peso? Pega a massa do corpo e multiplica pela gravidade. Pega a massa em quilogramas e multiplica pela gravidade. No caso da Terra, a gravidade é 10, então é massa vezes 10. Tá bom? G é o módulo da aceleração da gravidade, que atua sobre o corpo. Tá bom? Então tá aqui a Terra, né? Tá aqui a força-peso, ação e reação, né? Lembrando também, pessoal, que a força-peso é uma grandeza vetorial. Então você representa por vetores. O vetor da força-peso, ele tem a direção aqui, né, de cima para baixo. No caso aqui, direção vertical, né? E o sentido é de cima para baixo, sempre apontando para o centro do planeta. Então presta atenção, o peso é uma grandeza vetorial, é uma força, tá? Força igual a massa vezes a aceleração, né? Então peso igual a massa vezes a aceleração da gravidade. E sempre aponta o sentido para o centro do planeta, tá? E a direção aqui é vertical, tá bom? Então como é que calcula peso? Pega a massa e multiplica pela gravidade. Nós temos também a força de tração, né? A força de tração T é definida como sendo a força transmitida através da corda. Então força em corda, força em fio, cadeaço, a gente chama de força de tração. Tem sempre a mesma direção da corda, ou do fio, ou do cabo, tá bom? No caso aqui tem um corpo pendurado, ó. Sobre esse corpo pendurado tem uma força peso, né? Que é uma força gravitacional, né? Aponta para o centro do planeta, né? Então de cima para baixo, sentido de cima para baixo, né? E no caso aqui, aplicando a primeira lei de Newton, percebemos que o corpo está em repouso. Lembra, pessoal, que se o corpo está em repouso, ó, então a resultante da força aqui é zero. Então nesse caso, a tração, que é a força no fio, tem o mesmo valor da força peso. Então se você calcular o peso desse corpo aqui, automaticamente você está calculando o valor da força da tração. Tá bom? Lembrando que tanto peso como tração é medido em newtons, tá? Porque força é medida em newtons, então peso é em newtons, tração também é em newtons, tá bom? A força de tração é aplicada sobre cordas ou fios. Só para lembrar, pessoal, se você puxar um corpo aqui e ele se mover em movimento variado, tá? Então tração nesse caso aqui é massa vezes aceleração, tá? Então se o corpo se moveu e tem aceleração, é massa vezes aceleração. Então você tem aqui o caso de tração em plano inclinado para levantar um corpo, tá bom? Então, pessoal, é isso.